Minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, membros da Igreja Presbiteriana Betânia. Minha saudação a você que, navegando pela internet, chegou até o nosso canal no YouTube. A graça e a paz do Senhor Jesus. Convido você a abrir a sua Bíblia nesse momento, no livro de Êxodo, capítulo 19, versos 1 a 6. Lá será a nossa meditação. Êxodo, capítulo 19, versos 1 a 6, e eu lerei segundo a Nova Versão Transformadora. Leia comigo. Exatamente 2 meses depois de saírem do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de levantar acampamento em Refidim, chegaram ao deserto do Sinai e acamparam ao pé do monte. Então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus. Lá de cima, o Senhor o chamou e disse: transmita esta mensagem à família de Jacó. Anuncia aos descendentes de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios. Sabem como carreguei vocês sobre asas de águias e os trouxe para mim. Agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. É interessante como uma aliança é capaz de moldar a nossa identidade. Um exemplo disso é o casamento. É importante esclarecer que, na visão bíblica, casamento não é como a sociedade encara hoje um contrato. Um contrato entre partes que pode ser desfeito a qualquer momento, que vale por prazo certo, determinado, que tem cláusulas de rompimento. Casamento, segundo a Bíblia, é uma aliança. Uma união baseada em verdade, fidelidade, em amor, sem estipulações de prazo. Cada parte se propõe a amar e servir a outra parte. Mas a aliança traz consigo responsabilidades. Não à toa, no casamento há votos de amor, há promessas de fidelidade que devem ser cumpridos e jamais quebrados, exceto pela morte. E isso independe de circunstâncias, seja na alegria, na tristeza, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença. Uma aliança como casamento tem inclusive o poder de moldar a nossa identidade. Mudamos gostos, hábitos, formas de falar, de conviver. Pode ser isso para agradar o cônjuge, pode ser também para ter uma convivência pacífica, harmoniosa. Nós no casamento trocamos até o sobrenome, não é mesmo? Eu conheço um casal que a esposa incluiu um dos sobrenomes do marido e ele incluiu um dos sobrenomes dela. E eles tiveram que literalmente emitir uma nova identidade. O casamento ele mexe com a nossa identidade, alianças mexem com a nossa identidade. O livro do Êxodo, escrito por Moisés, ele relata a libertação dos hebreus do Egito. No final do primeiro livro da Bíblia, Gênesis, os filhos de Jacó foram para o Egito, migraram para o Egito em busca de alimento, pois a terra passava por grande fome, por grande carestia. E os filhos de Israel se estabeleceram no Egito, eles ficaram no Egito. E com o passar dos anos, os seus descendentes se tornaram um povo numeroso, poderoso, que foi por fim feito escravo pelos egípcios. Após 400 anos, em cumprimento a uma promessa feita a Abraão, lá em Gênesis 15, 13, Deus libertou os hebreus da servidão do Egito e os conduziu por uma longa jornada até uma terra prometida. E o texto que nós lemos, ele se encontra exatamente no tempo, na cronologia, no início da jornada. Após 2 meses de caminhada, da libertação e de caminhada pelo deserto, no primeiro dia do 3º mês, o povo hebreu chegou ao deserto do Sinai, ao pé do monte, onde, em breve, Moisés estabeleceria com Deus, ou Deus estabeleceria com Moisés e com seu povo uma aliança. A estada dos hebreus no Egito resultou em uma conformação à forma de vida egípcia. Eles haviam assimilado a cultura, os valores, a forma de viver e até a religião egípcia. Era um povo completamente privado da sua própria identidade. E nesse mesmo texto nós encontramos o chamamento de Deus para Moisés, como representante do povo hebreu e mediador da aliança que Deus proporia ao seu próprio povo. Deus o chama, Deus apresenta os termos do pacto, uma aliança que propõe não apenas a restauração dos relacionamentos entre o homem e Deus, mas uma aliança que moldaria a identidade do povo de Israel. E é sobre isso que se trata a nossa meditação hoje, a identidade do povo de Deus. Afinal, quais são as marcas, o que caracteriza a identidade do povo de Deus? Em primeiro lugar, a identidade do povo de Deus é formada a partir da redentora graça do Senhor. Ela é formada a partir da graça de Deus. Deus, depois de conduzir os hebreus até o deserto do Sinai, chama o mediador Moisés até aquele alto do monte, o alto do monte Sinai, e diz para ele o que está nos versos 3 e 4. Leia comigo. Transmita essa mensagem à família de Jacó. Anuncia aos descendentes de Israel. Vocês viram o que fiz aos egípcios. Sabem como carreguei vocês sobre asas de águias e os trouxe para mim. A primeira declaração de Deus aos hebreus foi: vocês viram o que eu fiz.
Eles presenciaram sinais prodigiosos, pragas que os egípcios sofreram para que os hebreus fossem libertos. Eles viram como na noite da Páscoa o sangue do Cordeiro Pascal livrou seus primogênitos da morte. Eles testemunharam como Faraó, o rei do Egito, abriu mão das riquezas que os hebreus levaram consigo. Eles viram como o Mar Vermelho se abriu e eles atravessaram aquele mar a pé enxuto. Eles experimentaram uma coluna de fogo que os aqueceu e proveu luz durante a noite do deserto. E uma nuvem que os protegeu, né? Uma nuvem que os protegeu do sol causticante durante o dia. Eles escolheram comida que choveu do céu, eles se descendentaram com a água que brotou da rocha. E o mais impressionante disso tudo era que tudo foi por pura graça de Deus, uma graça extravagante. Uma graça que garantiu a redenção daquele povo depois de 400 anos de escravidão. E isso porque no Egito os hebreus eram um povo que não conhecia a Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O livro de Josué deixa isso claro, no capítulo 24, verso 14, Josué desafia o povo de Israel a voltar o seu coração para o verdadeiro Deus, o Deus da aliança, dizendo: portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que os seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Antes que Israel conhecesse a Deus, antes que sequer voltassem o seu coração para Deus, o Senhor os conhecia. Deus tinha visto a sua aflição sob os açoites dos egípcios. Deus tinha ouvido o clamor daquele povo e Deus tinha decidido manifestar a sua maravilhosa graça. O Senhor afirma àquele povo: vocês viram o que eu fiz. Vocês viram a minha graça que lhes garantiu a redenção. Deus usa a sua maravilhosa graça como ponto de partida para formar a identidade da nação de Israel como seu povo, o povo de Deus. E é interessante como a graça de Deus precede a lei. Se nós formos observar o capítulo seguinte de Êxodo, capítulo 20, veremos que Deus dá a sua lei ao povo de Israel, e isso é muito significativo. Às vezes a gente se equivoca achando que nos dias do Antigo Testamento as pessoas eram salvas estritamente pela obediência e observância da lei. Mas não era assim que acontecia. A graça era a base da salvação no Antigo Testamento, da mesma maneira que encontramos no Novo Testamento. Deus salvou o seu povo por causa do seu próprio amor e fidelidade. Então fez com ele uma aliança que incluía a lei depois disso. Se saltarmos para o verso 2 do capítulo 20, veremos que os 10 mandamentos começam com uma recordação incontestável da redentora graça de Deus. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. E a figura que Deus usa para ilustrar essa situação é espantosa. Imagine filhotes de águia aprendendo a voar. Agora imagine aqueles filhotes em seu voo errante sendo amparados por sua mãe, uma grande águia, que voa logo abaixo deles usando suas asas como uma rede de segurança para amparar os seus jovens filhotes. Deus se compara a esse pássaro, que ampara os seus filhotes em pleno voo para que não caiam. Um dia eu e você fomos alvos da extravagante graça de Deus. Um dia o seu amor nos alcançou e os nossos olhos se abriram, nós reconhecemos como Deus agiu na minha, na sua história. Como Deus nos preservou ao longo do tempo, nos deu livramentos, nos sustentou antes mesmo que o conhecêssemos. É a extravagante graça de Deus que já cuidava de nós quando éramos rebeldes, blasfemos, rejeitávamos a Deus. Um dia a graça redentora do Senhor Jesus nos alcançou e enxergamos o sacrifício do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Olhamos para a cruz e o Senhor nos disse: vocês viram o que eu fiz. Nós fomos convencidos da redenção, da libertação, da escravidão do pecado. Nós fomos convencidos de como Deus nos tem guiado, abençoado, provido, como uma águia que ampara os seus filhotes em pleno voo. Meu irmão, minha irmã, essa é a graça que deve ser o ponto de partida para moldar a nossa identidade como povo de Deus. A nossa identidade como igreja de Jesus não deve ser iniciada nos nossos valores, capacidade, conhecimento, habilidades, na profissão que eu exerço, no cargo que eu ocupo na empresa ou no governo, pois se fôssemos confiar no que somos, no que podemos, já teríamos perecido de fome, de sede, de calor, de frio, no deserto da vida, no deserto deste mundo. Se a nossa identidade como povo de Deus, como crente em Jesus individualmente, não tem sido formada a partir dessa graça abundante de Deus, precisamos rever nossos conceitos. Precisamos avaliar se de fato estamos vivendo como deve viver um crente em Jesus, em conformidade com os valores do reino de Deus. E como podemos observar aqui no texto que lemos, além de formada a partir da graça, a identidade do povo de Deus é delimitada, definida pela suficiente palavra de Deus, pela suficiente palavra do Senhor. Na sua conversa com Moisés, no verso 5, Deus ainda afirma aos hebreus:
Agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Como vimos, Moisés estava prestes a receber a lei do Senhor, o que é relatado no capítulo seguinte de Êxodo, como já falamos, né? Na ocasião, Moisés recebe a palavra de Deus dirigida a todos os hebreus na forma dos 10 mandamentos. E por meio da obediência à sua palavra e, consequentemente, ao cumprimento da aliança com Deus, aquele povo teria sua identidade bem definida a partir de então. Eles seriam um tesouro especial de todos os povos, uma possessão diferente dentre todos os povos da terra. Aqui Deus ele estabelece as condições da aliança com Israel. Eles deveriam obedecer à palavra de Deus na forma da lei que seria revelada a Moisés. Ela seria suficiente para delimitar, para definir a identidade de Israel como povo de Deus. Nada mais seria necessário para que aquele povo fosse marcado, fosse definido como povo de Deus, de propriedade exclusiva do Senhor. Eles deveriam apenas obedecer à palavra de Deus e cumprir seus votos estabelecidos na aliança. Se os irmãos derem um pequeno salto até o verso 7 e 8, verão que Moisés voltou ao povo, transmitiu essas palavras dadas por Deus e a resposta do povo foi: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Eles aceitaram, receberam os termos da aliança com Deus, que se resumem em obedecer à palavra do Senhor. Não se trata isso, meus irmãos, de um sistema de trocas, de barganhas, de algo parecido. Pelo contrário, o texto não fala que Deus daria algo a Israel, mas que Deus faria algo com Israel. Israel seria algo em meio a todos os povos da terra. Deus estava celebrando uma aliança com Israel e uma aliança, antes de tudo, é um relacionamento de amor que traz consigo votos de uma vida feliz e a promessa de fidelidade. A obediência do povo hebreu seria uma resposta ao amor de Deus revelado a eles por meio da graça redentora que os libertou da escravidão do Egito. Os israelitas deveriam se lembrar daquilo que Deus havia feito ao livrá-los e permitir que isso transformasse o seu comportamento, definisse a sua identidade como povo de Deus. E há aqui, meus irmãos, um importante detalhe que não podemos deixar de destacar. Embora Deus tenha escolhido um povo para chamar de seu, toda a terra pertence ao Senhor. Todos os povos da terra pertencem a Deus e nada, ninguém, nenhum desses povos escapa do seu poder, do seu soberano governo, da sua graça que faz as nações prosperarem e do seu juízo sobre todo o pecado das nações. Deus é o Senhor de toda a terra, sim, mas Ele estabeleceu uma aliança com um povo escolhido dentre os demais. E a esse povo Deus deu uma identidade definida pela sua palavra, fazendo dele um povo que se chama pelo seu nome. Eu fico olhando a insistência, meditando a insistência dos nossos pais quando éramos crianças. A nossa visão era muito limitada, era muito imediatista. Quando nós desobedecíamos, nós estávamos preocupados com as consequências da nossa desobediência, o castigo, a privação de brincar. Ou quando obedecíamos, a gente esperava algo em troca, receber algum prêmio por ter obedecido. Mas os nossos pais não estavam preocupados em nos castigar pelo castigo em si, nem nos premiar pelo prêmio em si. Eles estavam preocupados em nos dar algo melhor, algo maior. Eles não estavam preocupados no que teríamos, mas no que seríamos. Eles estavam preocupados nos homens e mulheres que nos tornaríamos no futuro. E é exatamente assim que Deus age conosco. Ele agiu assim com o povo de Israel. A obediência à sua palavra reflete, digamos assim, uma preocupação de Deus em relação ao que seremos e não ao que teremos. Embora Deus nos dê tudo o que nós precisamos. A aliança que Deus fez com a igreja é precedida pela graça. Esse é o ponto de partida da formação da nossa identidade como povo de Deus, mas nós somos conformados, confrontados, transformados e moldados pela palavra de Deus. Meus irmãos, nós temos visto algumas pregações recentes trazidas pelo reverendo Reginaldo que fala do custo do discipulado. Seguir a Cristo tem um custo. A salvação não. A salvação ela é de graça, mas a salvação que Deus nos deu por sua graciosa vontade e iniciativa produz em nós uma resposta, obediência à palavra de Deus. E é na palavra de Deus que nós conhecemos a vontade do Senhor para uma vida piedosa, para perseguir a santificação, para realizarmos atos de obras que glorifiquem ao Pai que está no céu. Obediência à palavra de Deus é uma marca distintiva da identidade da igreja como povo escolhido do Senhor. Qual conteúdo tem moldado o seu caráter? Qual conteúdo tem definido a sua identidade? Tem sido de fato a palavra de Deus? O que tem arrebatado o nosso coração? O que nos tem discipulado?
São as séries, as mídias sociais, os padrões pecaminosos deste mundo pregados, celebrados por uma sociedade corrupta e depravada? O que nós temos permitido que discipule a nossa família, os nossos filhos? A Peppa Pig, a Patrulha Canina, os filmes e séries infantis? Não há nenhum problema nessas séries, em acompanhar séries, em assistir filmes, em navegar pelas redes sociais, de forma alguma. Mas a palavra de Deus precisa ter lugar de primazia nas nossas vidas. Nós precisamos da palavra de Deus. Precisamos recorrer a ela para reconhecer e viver a vontade de Deus. Precisamos ser dominados e discipulados por ela. Precisamos buscar obedecer a palavra de Deus em resposta à graça redentora que um dia nos alcançou. A palavra de Deus é quem define a identidade do povo do Senhor. E, por fim, meus irmãos, a identidade do povo de Deus, num terceiro ponto, é caracterizada pela missão proposta pelo Senhor. Nos versos 5 e 6, Deus apresenta ao povo hebreu as consequências de se celebrar uma aliança com Deus. Eles serão algo diferente que não se encontraria nos demais povos da terra. Veja comigo. No verso 5, Deus afirma que Israel seria um tesouro especial dentre todos os povos da terra. E no verso 6 completa, serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essas são 3 designações que refletem uma missão que Deus estabeleceu para Israel na qualidade de povo do Senhor. A identidade de Israel, que Israel seria, se confunde, se caracteriza por papéis que o povo deveria desempenhar no mundo. E a primeira designação que nós vemos é que o povo hebreu era um especial tesouro de Deus. Uma espécie de tesouro particular de um rei. Na antiguidade, embora todo um reino pertencesse de algum modo ao rei, ele também possuía seu tesouro pessoal, separado para o seu uso particular. Ainda que Deus governe e seja soberano sobre todas as nações da terra, Israel se tornou um povo para seu uso particular, para o uso particular de Deus, e lhe atribuiu então uma tarefa especial, ser um reino de sacerdotes e uma nação santa. A segunda designação, portanto, é que Israel é um reino de sacerdotes. Quando Deus afirma que Israel será um reino de sacerdotes, Deus está dizendo que ele executaria o papel de um sacerdote entre as nações. Mas qual era o papel do sacerdote? No contexto do Antigo Testamento, o sacerdote era separado, consagrado totalmente ao Senhor para uma vida em santidade e servir de mediador entre Deus e o povo e oferecia assim sacrifícios pela expiação do pecado do povo de Israel. Da mesma maneira, Israel é chamado por Deus para mediar sua presença entre as nações ao seu redor, a fim de ser uma evidência concreta, clara da presença de Deus em seu meio e no mundo. Portanto, ao dizer que Israel era um reino de sacerdotes, o Senhor estava afirmando que aquela nação deveria cumprir um papel sacerdotal como um povo sacerdotal no meio dos povos, representando a Deus no mundo das nações, oferecendo ao mundo uma mensagem de esperança e de reconciliação de todas as coisas com Deus. E a terceira e última designação dada por Deus a Israel é de que seria uma nação santa. Santidade é a qualidade especial de algo que foi separado do seu uso normal e consagrado para o serviço de Deus. Como uma nação santa, Israel deveria ser separada, por assim dizer, das nações. A vida do povo de Israel deveria ser perceptivelmente diferente da vida dos povos ao seu redor. Como uma nação santa viveriam diante do mundo como um modelo daquilo que Deus tem em mente para todos os povos da terra. Israel viveria como uma nação santa no meio das nações, como uma nação cuja vida havia sido transformada. Era uma identidade que não era marcada por títulos vazios, mas caracterizada por uma missão que Israel deveria desempenhar no mundo e que se resume a essas 3 características: ser tesouro pessoal de Deus, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Por meio da identidade de Israel, Deus desejava se fazer conhecido e glorificado por todos os povos da terra. E esse é o texto que o apóstolo Pedro usa como base para definir a identidade da igreja no Novo Testamento. Vamos relembrar o que diz 1 Pedro 2,9? Leia comigo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro faz menção ao texto de Êxodo 19 e aplica a igreja de seus dias. Ele aplica esse texto a mim e a você nos dias de hoje. Por meio da nova aliança, pelo sangue de Cristo na cruz, fomos feitos o povo da aliança de Deus. E Pedro diz, vocês se lembram do povo da aliança lá no Antigo Testamento, lá em Êxodo 19? Pois é, você, igreja, é continuidade daquele povo.
Nós, meu irmão e minha irmã, nós somos esse povo escolhido, de propriedade exclusiva de Deus, libertados por Ele, a fim de anunciar as grandezas do Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A nossa identidade não é caracterizada por aquilo que acreditamos ser, mas ela é marcada por uma missão que Deus nos deu, uma missão que Deus deu a mim e a você de sermos sacerdotes reais, de sermos uma nação santa e de sermos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos um povo que é esse tesouro especial do reino do universo para fazer cumprir o seu propósito redentor em todo o mundo. Nós somos um reino de sacerdotes cuja missão é proclamar ao mundo a reconciliação de Deus com o homem e com toda a criação e apregoar a mais perfeita aliança que o homem pode encontrar em Jesus Cristo. Nós somos uma nação santa, separada, consagrada para o serviço de Deus, para fazer o nome de Deus conhecido e glorificado em toda a terra. Agora, uma coisa que precisamos fazer é nos dispor para sermos de fato aquilo que já somos por direito, de sermos na prática aquilo que Deus já diz que somos. Como temos enxergado o nosso papel, a nossa missão como igreja, como cristãos, onde estamos plantados? Você tem se disposto a fazer aquilo que Deus quer que você faça, ou nós temos rejeitado a vontade de Deus e feito prevalecer a nossa própria vontade? Nós temos sido, de fato, mediadores da presença de Deus neste mundo? Ou nós temos nos conformado ao modo de viver do mundo e vivemos uma crise de identidade? Somos mesmo uma nação santa, pura, que luta contra o pecado e que é separada e consagrada para o serviço a Deus, para ser luz entre todas as nações da terra? Isso diz respeito à Igreja Presbiteriana Betânia como instituição, sim. Diz respeito a como ela tem se relacionado com o mundo à sua volta, com a sua vizinhança, com a sua cidade, mas diz respeito também a mim e a você. Essa é a sua identidade. Você faz parte de um povo que é tesouro especial de Deus. Você é um sacerdote do reino. Você é um santo da nação de Deus. Essa identidade precisa ser refletida no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, no nosso envolvimento com o próximo. Essa é a missão que Deus nos deu e que caracteriza a nossa identidade, meus irmãos. Concluindo então, meu irmão, minha irmã, o povo de Deus possui uma identidade. A igreja não é um povo disforme, sem uma definição clara de sua cidadania. Como povo de Deus, nós temos uma identidade. E a identidade do povo do Senhor, da aliança, é formada a partir da graça redentora de Deus, definida pela suficiente palavra do Senhor e caracterizada pela missão que Deus nos confiou. Hoje nós somos desafiados a não negarmos a nossa identidade, a não abrirmos mão da nossa cidadania. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Que, em primeiro lugar, meu irmão, minha irmã, reconheçamos e vivamos a extravagante graça de Deus. Que sejamos obedientes à palavra de Deus e que ela defina a nossa identidade, nos transformando de glória em glória à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que sejamos tesouro especial de Deus, um reino de sacerdotes, uma nação santa, para que o nome de Deus seja glorificado entre todas as nações da terra. Vamos orar? Louvamos, ó Deus, o teu nome e te bendizemos mais uma vez, ó Deus, porque a tua graça um dia nos alcançou, nos resgatou, nos deu nova vida e os nossos olhos se abriram, nós olhamos para a cruz e vimos aquilo que o Senhor fez por nós, ó Deus. Por isso te somos gratos pela salvação que encontramos em Cristo Jesus e que nos deu uma nova identidade. Nós somos contados e chamados pelo teu nome, ó Deus amado. E por isso nós pedimos, ó Deus, que a cada dia os nossos olhos e corações estejam atentos, ó Deus, para vivermos em conformidade à tua palavra, que possamos reconhecer a graça que nos alcançou, que nos sustentou, que nos levou, ó Deus, à tua presença e que não possamos abrir mão desta graça, ó Deus, que inicia a nossa identidade. A nossa identidade é formada, é baseada na graça de Deus, ó Pai. Também, Senhor, da mesma forma que, Senhor, nós possamos ter a nossa identidade definida pela Tua Palavra, que sejamos obedientes à Tua voz, conhecedores da Tua vontade revelada nas Escrituras, e que também, Senhor, possamos cumprir a missão de sermos sacerdotes, de sermos nação santa, de sermos um tesouro particular de Deus neste mundo em trevas, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Nós oramos assim, suplicando, Senhor, o Teu auxílio, a Tua provisão, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Tenham uma excelente semana.